Vou iniciar a transmissão no Facebook também. E aí a palavra está com vocês. Quando vocês quiserem começar, se precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar aqui, mas vou ficar meio no fundo. Beleza. Então vamos lá, né? Meu nome é Júlia. Hoje vou mediar essa reunião nossa, que é o 13º Reproducibility. Como todos os outros, ele vai ser gravado e também transmitido pelo Facebook. E também vai ser publicado posteriormente no nosso YouTube. Então, quem quiser rever alguma parte da discussão de algum outro evento também, ou até desse mesmo, todos estão disponíveis no YouTube da Iniciativa Brasileira de Reproducibilidade. E, além disso, também fica no Facebook, né? Outro aviso que eu queria dar é que se alguém que está aqui presente, né, não estiver na nossa mailing list para receber as informações, o link para se inscrever no evento e outras informações que a gente manda por e-mail, pode se inscrever nesse link que eu enviei aí no chat, que a gente vai lembrando de fazer a inscrição e avisando sobre todos os eventos do Reproducibility Brasil. Então, acho que é mais ou menos isso os avisos que eu queria dar. Hoje a apresentação quem vai fazer é a Amanda Lopes. A Amanda é farmacêutica, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ela é aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências de Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, na mesma universidade. Ela participa do Laboratório de Pesquisa Cardiovascular no Centro de Pesquisa Experimental. E a Amanda, hoje, no seu doutorado, ela trabalha com culturas de célula, porém, trabalhou com modelos animais de infarto durante toda a sua iniciação científica, que realizou também no mesmo laboratório onde hoje ela faz o doutorado. Então, Amanda, fique à vontade, a palavra é sua. Então tá. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente tinha combinado de não interromper a fala da Amanda, que ela gostaria de falar tudo diretamente. Então, quem quisesse fazer algum comentário, pudesse usar o chat ou fazer alguma pergunta, que depois a gente retoma a discussão. Pronto, agora sim. Então tá, boa tarde a todos. Então, meu nome é Amanda, e o artigo que nós discutiremos hoje é a reprodutibilidade da pesquisa animal à luz da variação biológica. Então, desde já agradeço a oportunidade de apresentar esse artigo e a participação de todos os colegas pesquisadores e professores. Então, esse artigo é um artigo de revisão recente, foi publicado em junho de 2020 na Nature Reviews Neuroscience. Então, eu dividi essa revisão em 6 tópicos que eu vou apresentar assim na sequência. Então, reprodutibilidade é a habilidade de produzir resultados similares por estudos replicados independentes. Investigações recentes têm demonstrado que a reprodutibilidade dos achados é ruim em todas as áreas da pesquisa, mas especialmente na pesquisa pré-clínica com o uso de modelos animais. Ensaios clínicos parecem correr menos risco porque são regidos por vários regulamentos que estipulam um design rigoroso. Para termos uma ideia do tamanho da crise, este estudo de 2015 viu que aproximadamente 50% dos estudos pré-clínicos desenvolvidos nos Estados Unidos não são reprodutíveis, e isso equivale a um custo anual de 28 bilhões de dólares. E estes 28 bilhões de dólares são somente o custo de financiamento. Além desse, tem um outro custo que é difícil de ser calculado, que é o custo de evitar com que os cientistas foquem em um assunto que poderia trazer também frutos econômicos. Na área da biomedicina, então, além desse custo financeiro, nós precisamos pensar que a crise de reprodutibilidade tem implicações éticas. Ela, então, pode atenuar o progresso médico, desperdiça animais com estudos inconclusivos e ainda potencialmente pode colocar participantes de pesquisa clínica em risco. Então, discussões acerca das causas da falta de reprodutibilidade focam em violações das boas práticas científicas, como, por exemplo, falta de rigor científico, baixo poder estatístico dos estudos, a flexibilidade analítica e viés de publicação. No entanto, os autores dessa revisão sugerem que uma causa importante da crise da reprodutibilidade é a desconsideração da variação biológica
no desenho do estudo, inclusive através da padronização, que é como hoje normalmente é realizado as pesquisas científicas para excluir essa variação biológica, a padronização é considerada uma boa prática e recomendada por livros textos de metodologia científica. Então, para entendermos o que é essa variação biológica. Então, ela é um processo natural, ela é onipresente na natureza. Então, os organismos, eles são diferentes um do outro por várias características fenotípicas. Aqui, no caso, o fenótipo, ele é definido como uma manifestação detectável. É a nível de fenótipo que a gente vê o resultado de um tratamento, por exemplo. Então, ele pode ser desde por uma medida de algum biomarcador ou até uma alteração morfológica visível. E esse fenótipo, ele é resultado da interação complexa entre o genótipo, que é a composição genética daquele organismo, e o ambiente, fatores ambientais. E como os organismos eles têm essa capacidade de alterar seu fenótipo de acordo com os fatores ambientais, dizem que os organismos apresentam plasticidade fenotípica. Então, essa figura, que é de um outro artigo de 2010, outra revisão, então ela mostra que o fenótipo é resultado de uma interação complexa entre genótipo e fatores ambientais e cita quais poderiam ser esses fatores ambientais, que são dos mais variáveis, desde fase da vida que o animal se encontra, até o clima, condições acústicas e de luminosidade, o estado nutricional e a nutrição daquele animal, o alojamento, o ambiente microbiológico, fatores sociológicos que incluem interação entre os animais e entre o animal e, no caso humano, manipulador, né? E como é a manipulação e o cuidado com esses animais. Então, todos esses são fatores ambientais que interagem com o genótipo para produzir um fenótipo. Então, nesses gráficos, nós podemos ver como uma característica fenotípica qualquer, ela varia de acordo com variações em uma condição ambiental. Aqui, cada cor de linha representa um genótipo diferente. Então, a gente pode pensar que a gente quer avaliar o efeito de uma dieta na redução do peso de ratos de linhagem diferentes. Além, a dieta ela é considerada como uma condição ambiental, mas além da dieta, outros fatores ambientais podem interferir no peso desses animais. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre o tamanho da gaiola. Então, nesse cenário A, o tamanho da gaiola não influencia no peso dos animais, mas o genótipo diferente deles, sim. Nesse cenário B, eu incluí, então, uma influência dessa condição ambiental, que no nosso caso é o tamanho da gaiola, no peso dos animais. E, além do que, continuam variando conforme cada genótipo. Mas aqui os genótipos, eles variam similarmente ou no mesmo sentido em relação àquela condição ambiental alterada. Isso não é o que ocorre naturalmente. Naturalmente, está mais para esse figura C, na qual cada genótipo ele vai variar o seu fenótipo de acordo com essa influência da condição ambiental, mas cada genótipo tem o seu padrão de variação. E aqui nessas figuras a gente não pode esquecer que a gente está considerando somente uma condição ambiental. Então, no mundo real existem várias condições ambientais que estão influenciando num fenótipo ou numa característica medida daquele animal. Pensando mais profundamente ainda, uma determinada condição ambiental, por exemplo, com distribuição contínua e normal, pode gerar um fenótipo também contínuo, ou essa determinada condição ambiental, ela pode ter um ponto crítico aqui que muda completamente o fenótipo dos meus animais. Da mesma forma, eu posso ter uma condição ambiental contínua e de distribuição normal que gera fenótipos diferentes conforme o genótipo do meu animal, ou ainda uma condição ambiental que já tem uma característica bimodal e gere também um fenótipo bimodal. Então, essas interações são muito complexas e isso explica
a variação biológica natural que ocorre na natureza, porque são muitos fatores envolvidos para gerar um determinado fenótipo. Então, essas figuras aqui, então, representam o efeito de um tratamento, então, do grupo tratamento, em relação ao grupo controle. Aqui na figura A e B, esse tratamento, ele não foi influenciado pela variação numa condição ambiental. Então, ele se manteve igual mesmo com a variação dessa condição. Nas figuras C e D, esse tratamento ele teve uma variação na condição ambiental, mas essa influência da condição ambiental foi meramente aditiva. Então, a minha resposta ao tratamento, ela se mantém robusta. Então, mesmo com essa variação, que disse que o tratamento é robusto para variações nas condições ambientais. Mas esse terceiro caso mostra que o meu resultado, a minha resposta ao tratamento pode ser totalmente contexto dependente. Então, se eu tiver determinada variação na condição ambiental, eu vou ter uma resposta diferente. Se, digamos que o meu tratamento, que a gente viu que era robusto para as condições ambientais, também for robusto para variações de genótipo, como é o exemplo aqui, a gente fala que o tratamento tem uma robustez universal, ou seja, a resposta não muda por influência do ambiente e nem do genótipo. Mas esses casos aqui são extremamente raros, né? Então, os mais comuns de encontrar são tratamentos que variam de acordo com as condições. Então, como lidar com a variação biológica? Na prática científica atual, da pesquisa pré-clínica, é tentado eliminar ao máximo essa variação biológica através da homogeneização, tanto do meu genótipo quanto dos meus fatores ambientais. Aqui a gente conhece mais pelo nome de padronização. E os autores sugerem que é aí que está o erro, que o ideal seria eu incluir essas variações biológicas que são naturais e não tentar excluí-las. Então, que o ideal seria utilizar a heterogeneização dos estudos. A padronização, ela implica em definir e manter importantes propriedades constantes. Essa prática, que atualmente é mais utilizada, ela tem suas vantagens, como reduzir a variabilidade no experimento, aumentar o poder estatístico e, assim, reduzir o número de animais utilizado, e reduz variabilidade entre experimentos, assim, aumentando a reprodutibilidade. Aqui eu coloquei uma interrogação, né, que é um pouquinho que a gente vai discutir no próximo slide. E como desvantagem, então, a padronização não considera variação genética natural e variações ambientais. E os resultados desses estudos padronizados, então, têm um pequeno espaço de inferência, ou seja, eles prejudicam a generalização desses resultados. Então, esse estudo aqui, ele foi publicado em 1999, e ele é considerado um marco inicial na discussão de que a padronização não significa, nem sempre significa reprodutibilidade. Então, aqui os autores investigaram 8 linhagens diferentes de camundongos para alguns testes comportamentais em 3 laboratórios diferentes. E mesmo com a padronização rigorosa dos métodos, eles apresentaram resultados diferentes, variando de cada laboratório e também entre as linhagens entre si. Então, a conclusão deles foi que, mesmo com a padronização, resultados que são idiosincráticos a um particular laboratório são encontrados. Então, a justificativa disso é que as condições de quaisquer 2 estudos independentes nunca serão exatamente as mesmas, mesmo se houver padronização, pois alguns fatores resistem a ela, como, por exemplo, barulho, odor, microbiota e o pessoal, então, que manipula os animais. Portanto, padronizar com o objetivo de reproduzir e validar externamente é um raciocínio ineficiente. A padronização só funciona com tratamentos robustos. Então, todos esses fatores aqui que não são controláveis através da padronização são encaixados aqui nos fatores ambientais que interagem com o genótipo e, portanto, podem produzir
um fenótipo diferente. Então, como a padronização não funciona com tratamentos robustos, como nós saberíamos se um tratamento é robusto ou não? No método atual, que é todos os estudos são homogeneizados, o ideal seria fazer uma meta-análise de muitos estudos com características diferentes entre si, para descobrir se aquele tratamento é robusto, ou então começar a incluir nos estudos a heterogeneização com todas as variações genéticas, todas as variações de genótipo e fatores ambientais que existem, o que não é factível. Então, os autores falam que a chave para a pesquisa no futuro é encontrar um equilíbrio entre complexidade biológica e tratabilidade experimental. Então, os autores sugerem essa mudança de paradigma, né? Deixar de lado um pouco a padronização, a homogeneização e realizar a heterogeneização sistemática dos estudos, ou seja, incluir deliberadamente fontes de variação biológica. Essa inclusão pode ocorrer de maneira controlada, então, no meu estudo, eu posso escolher variar o genótipo, incluindo, por exemplo, ambos os sexos dos animais, diferentes linhagens ou até mesmo espécies. Ou eu posso inserir variação ambiental, utilizando animais com diferentes idades, com diferentes condições de habitação, ou utilizando sistemas de análise alternativos, ou eu posso incluir essas variações biológicas de maneira não controlada, realizando, por exemplo, múltiplos lotes de animais, ou realizando estudos multilaboratoriais. Eles falam que o desenho em blocos é um meio efetivo de explorar os benefícios tanto da padronização quanto da heterogeneização. E ele aqui pode ser realizado de duas maneiras, na maneira clássica ou na maneira alternativa. Então, na maneira clássica, eu teria vários blocos que são heterogêneos ou diferentes entre si, de uma dupla de animais, e essa dupla seria homogênea padronizada. E essa dupla de animais, então, esses animais seriam randomicamente selecionados para o grupo controle ou tratamento. Assim, no final do estudo, eu poderia analisar esses dois grupos através de um teste T pareado. O único problema nesse método de desenho em blocos clássico é que, por exemplo, se o meu tratamento ele tiver efeito em somente um dos blocos, esse efeito vai estar diluído entre os demais blocos e não vai ser notado na análise final. Então, tem um método de desenho alternativo, na qual eu aumento a minha replicata de animais em cada bloco, e assim eu posso, inclusive, no final, analisar a influência dessa variação aqui no efeito do meu tratamento. Então, tanto a padronização, ou homogeneização e a heterogeneização têm seu lugar na pesquisa. Então, estudos padronizados ou homogeneizados, eles têm importância quando o tratamento já é conhecidamente robusto ou quando a minha questão de pesquisa tem uma população limitada. Para todos os outros, a heterogeneização teria vantagens financeiras e éticas, tanto para estudos exploratórios quanto para confirmatórios. Aqui os autores citam, principalmente falando sobre estudos exploratórios, que geralmente são estudos pequenos, que geram hipóteses muito restritas às minhas condições do estudo. E eu teria um ganho de conhecimento se eu realizasse até mesmo esses estudos exploratórios heterogêneos, com as amostras maiores, então eu poderia gerar muito mais hipóteses, inclusive da influência da variação ambiental na resposta a algum tratamento. Então, uma implicação discutida da heterogeneização, que seria eticamente desfavorável, é o possível aumento de N requerido nos estudos. No entanto, evidências recentes sugerem que não é necessário. Então, como já foi apresentado, uma das formas de incluir controladamente a variação biológica é incluir ambos os sexos no estudo, porque sabe-se que há diferença na expressão genética global entre machos e fêmeas, mesmo em tecidos que não têm ligações com funções reprodutivas. Mas há a crença de que incluir fêmeas é ruim, pois em razão da flutuação hormonal, eles teriam uma variabilidade nos resultados muito grande. Esses estudos aqui de 2014 e 2016
compararam o coeficiente de variação entre machos e fêmeas de várias variáveis diferentes. E viram que, na maioria dos casos, o coeficiente de variação de ambos eram iguais, e em alguns casos, inclusive, os machos variavam mais do que as fêmeas. Então, indicando que a crença de que fêmeas, em razão da flutuação hormonal, teriam uma variação maior, não é totalmente verdadeira. Outra forma, então, de incluir essa variação biológica, de uma maneira não controlada dessa vez, seria realizar estudos multilaboratoriais. Esse estudo de 2018, que é bem interessante, ele comparou como seriam os resultados se determinados estudos, ao invés de serem de único laboratório, fossem multilaboratoriais. Então, aqui nessa figura A, ele testou o efeito da hipotermia terapêutica no volume de infarto de ratos submetidos ao modelo de AVC. Então, considerando aqui que a linha vermelha é a nulidade de efeito e a linha pontilhada preta seria o efeito real que eles obtiveram através de uma meta-análise de estudos, pode-se ver que estudos com mais laboratórios, estudos multilaboratoriais, esses estudos têm mais chance de incluir em seu intervalo de confiança o efeito real do tratamento e serem serem menos nulos, ou seja, terem P significativo, então menos índices de falsos negativos. Então, aqui, essa análise eles fizeram com N de 24, então, sobre a hipotermia e o volume de infarto, mas eles estenderam a análise para mais 12 diferentes intervenções e desfechos em modelos diferentes, e para um N de 12 e um N de 48. E viram que a maioria dessas análises mantinham esse padrão. Então, eu aumentar o número de laboratórios com o mesmo N total, então, me aumentaria a qualidade do meu estudo, pois eu teria resultados que se aproximam mais do resultado real e menos falsos negativos. Então, aqui também, eu teria um ganho de qualidade sem a necessidade de aumentar o meu N. Então, existem fatores que estimulam e outros que resistem a essa mudança de paradigma sugerida. Então, os que estimulam incluem a crise de reprodutibilidade que estamos enfrentando, o foco ético em ganho de conhecimento por animal, então, a eficiência a longo prazo, tanto de tempo quanto de recursos, e a reputação da pesquisa em vivo. Mas muitas outras forças, elas resistem a essa alteração de paradigma. Então, uma delas é um sistema de pesquisa que recompensa estudos pequenos, é um foco ético no número de animais por estudo, é uma crença no valor da padronização, é o custo por experimento, a complexidade de desenho e análise dos estudos, então, que são bem mais fáceis com a padronização, seriam mais complexos se eu incluir a heterogenização, a nossa cultura de pesquisa atualmente e não saber direito como implementar essa heterogenização. Então, como conclusão, a crise de reprodutibilidade tem como causas violações nas boas práticas científicas, estimuladas por um sistema que recompensa mais por achados espetaculares do que robustos. No entanto, uma causa importante e ignorada é a desconsideração da variabilidade biológica através da padronização. Então, uma mudança de paradigma é necessária para desenvolver ciência robusta. E assim eu encerro este artigo. Agradeço a Amanda, então, pela apresentação do artigo, que eu considero um artigo muito interessante para que a gente possa virar uma chavinha, né? O próprio autor, quando ele vai comentar sobre o artigo, ele fala que vou tentar convencê-los de que a padronização não é o melhor caminho. Então, acho que todos nós, a gente está se convencendo um pouco mais em relação aos experimentos em animais, né? Com o passar do tempo. E eu digo até por mim, porque quando eu apresentei meu TCC 1 ano e meio atrás, eu fiz meus experimentos com fêmeas,
E tentei de toda forma, durante a minha, assim, de forma que eu não percebi, né? Durante a minha introdução, justificar o porquê de eu estar utilizando fêmeas. E na minha banca me questionaram por que você ficou tentando se justificar tanto, né? Você está utilizando fêmea porque é necessário. E aí a gente precisa justamente de pessoas que perguntam, que falem mais isso, né? Por que você está se justificando tanto? E por que você está utilizando só machos, por exemplo? Por que está tudo tão certinho, assim, entre aspas? E mais pessoas que falem, olha, por que você não utiliza dessa forma machos e fêmeas, por exemplo, né? Falando do sexo, porque é a minha vivência. Mas eu acho que essa mentalidade tem que ser mudada em vários aspectos, assim. Antes que a gente abra para discussão geral, eu queria deixar aqui no chat também um link de um formulário onde todos podem preencher o que acham dos nossos encontros, ajuda a gente a ter um feedback e melhorar cada vez mais. E também, para quem tiver interesse de ou mediar ou apresentar aqui no Reproducibility, vai ter um espaço também com os artigos que estão disponíveis. Então, se você tem interesse, também vale a pena você responder esse formulário. Então, eu gostaria agora de abrir para discussão geral. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação. Se eu puder começar, não sei, mas enquanto ninguém se manifesta no chat. Não, o artigo coloca, enfim, acho que ele é bem favorável no sentido de vamos fazer heterogeneização controlada, né? Então vamos fazer, enfim, blocos de diferentes, enfim, com diferentes características, machos e fêmeas e diferentes condições, etc. e tal, ou diferentes laboratórios, o que eu acho uma ótima ideia e tal. Mas, assim, requer um pouquinho, enfim, requer uma análise um pouquinho mais complicada, assim, você vai ter que colocar vários fatores, etc. e tal. Existe a segunda possibilidade que, assim, deixe as coisas variarem e não leve isso em consideração na sua análise, assim, e tal, que é um pouco mais sujo, um pouco mais tosco, mas, assim, em essência, eu diria que também cumpre a ideia de vamos tentar trazer variabilidade para dentro, porque, no fundo, por mais que você não modele isso de forma específica, isso está na sua variabilidade geral, né? Então, isso permite que você extrapole para mais situações, né? Então, não sei como é que você vê as duas coisas, quando é que você usa, quando é que você precisa controlar essa análise, quando é que você não precisa, e, enfim, não sei. Para mim é uma questão em aberto, né? Os autores não entram nesse mérito, assim, de como seria a diferença nas análises, né? Mas o que é interessante, até um dos métodos, então, de incluir essas variações seriam realizar estudos multilaboratoriais, né? E esse artigo aqui, que eu mostro, que fez essas simulações de como seriam esses resultados, que são inclusive dos mesmos autores dessa revisão, aí nesse artigo eles comentam um pouquinho que foi sugerido então um método estatístico que então tu não precisaria incluir muita heterogeneização, mas tu arrumaria e incluiria essa heterogeneização no método estatístico, então corrigindo o teu valor de P. Então, isso parece que foi num estudo de 2016, em que um pesquisador sugeriu incluir um efeito randômico de laboratórios, no caso, na análise. Mas que o método que talvez seria mais praticável seria, então, realizar esses estudos multilaboratoriais, ou, quando não possível, começar com poucas variações, né, biológicas dentro de um único laboratório. E eu acho que isso está se fazendo muito, principalmente incluindo ambos os sexos dos animais. Eu acho que é o primeiro passo que está sendo dado, né? Por exemplo, no meu laboratório a gente tem muita cultura de realizar modelos de infarto somente com machos, mas eu acho que nós vamos começar a discutir para mudar isso. Que é como se fosse, como a gente tem interesse em buscar pesquisa translacional, né? É como se a gente fizesse um ensaio clínico randomizado somente com pacientes parentes da mesma idade, do mesmo sexo. Então, acho que a gente tem que começar a pensar assim, mais no caráter translacional e incluir essas fontes de variação que são naturais, assim.
Mas, quanto à análise estatística, os autores não entram muito no mérito do que teria que ser corrigido, o que teria que ser feito, né? Eu acho que a gente tem Pedro, depois Luiz Augusto, né? Não sei. Primeiro, Amanda, parabéns pela apresentação, achei excelente. Uma coisa que essa discussão já é um pouquinho mais complexa, né, assim, no sentido de deliberadamente incluir algumas coisas de variabilidade, porque em vários desenhos de estudo que as pessoas já fazem, falta algumas noções básicas na hora de planejamento de estudo, né? Principalmente em coisas exploratórias. Então, por exemplo, uma delas é análise de poder, né? Então, qual tamanho amostral que eu preciso para o meu estudo, ou algo do gênero. Isso já envolve uma noção pré-existente de variabilidade, né? Que você tira para poder fazer o cálculo. Isso vem ou de um estudo piloto, ou da literatura, ou você meio que chuta um número. E não sei, aí essa variabilidade, quando você vai calcular poder, é o que? A variabilidade do mundo existente, ou é o que eu vi no meu laboratório, ou já é coisa multicêntrica, tipo, não sei exatamente qual seria os valores que as pessoas usariam para isso, na hora de fazer o design do estudo. E, assim, era só uma colocação. Quando as coisas ficam multicêntricas, a gente não tem muitos métodos já determinados de como implementar as coisas em pesquisa. Ou vai ter Talvez teriam que ser feitos como a gente faz quando a gente não tem esses dados já existentes na literatura, né? Para, por exemplo, cálculo de amostra, teriam que, de repente, ser feitos estudos pilotos, multilaboratoriais. Mas é interessante que esse artigo aqui, ele também mostra que utilizar o mesmo N em estudos multilaboratoriais não implica em tu perder poder. Apesar do teu intervalo de confiança ele ficar maior, né, por ter uma variação um pouco maior, os estudos não perdem poder. Então, ele é bem interessante de ser analisado, esse artigo aqui. E sim, eu acho que para o cálculo inicial, talvez teriam que ser feitos estudos pilotos, se não tiver como analisar os dados disponíveis na literatura, né? De novo, isso aí eu acho que vai de encontro com a minha questão, que é, sabe, se você modelar os fatores que você está variando, e se você variar sistematicamente e colocar isso no modelo, na verdade, a sua variação residual dentro de cada grupo segue sendo parecida, né? Quer dizer, se você vai ter variação entre machos e entre fêmeas, você vai ter variação entre machos e fêmeas, mas essa aí está modelada como um fator sexo, né? Então tem, assim, cara, assim, não sei de cabeça calcular, mas assim, não me parece que você perca muito poder se a sua variação for controlada, porque a sua variação residual vai seguir sendo calculada dentro dos grupos, né? É um pouquinho diferente. Se você não controlar, se você simplesmente botar a variação, vamos botar ratos de um monte de lugar diferente e não colocar isso aqui no modelo, aí de fato você vai aumentar o seu padrão, não sei o que e tal, e aí você perde poder estatístico. Mas eu acho que se você fizer isso de uma maneira controlada, me parece menos ruim. Mas assim, eu estou falando de boca aqui, não fiz as contas, né? Uhum. Luiz? Luiz. Boa tarde a todos. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Boa tarde a todos. Eu quero realmente parabenizá-la, Amanda, pela excelente apresentação. Gostei da sua fala calma, tranquila, extremamente didática. É uma delícia ouvir uma apresentação assim, é muito gostoso. A gente aprende, a gente fica pensando, você dá tempo para aqueles que estão te assistindo pensarem e colocarem questões. Muito obrigado. Primeiro, achei bem interessante, só que eu queria fazer um contraponto, né? Eu queria, talvez, pegar um pouco, vamos dizer assim, do lugar comum, né? Do que o paradigma atual, não em cima do nosso paradigma no que você apresentou no trabalho. Eu fiquei pensando o seguinte, a sua opinião, né? Você está dizendo que está no laboratório, que está reavaliando, né, está fazendo uma releitura dos seus protocolos na inclusão de fêmeas, etc. Acho isso válido, acho muito interessante, você tem toda a razão, mas eu pergunto para você o seguinte, você não acredita ou não vê que talvez a pergunta experimental, né, seja muito importante nesse processo todo, ou seja, talvez essa questão que se apresenta nesse artigo
precisa ser discutida com maior profundidade, porque começa tudo na pergunta experimental, né? Exemplo, suscetibilidade e resistência. Mesmo em que nós, naqueles ensaios em que nós estejamos pensando numa variação controlada, né? Você falou da questão translacional, por exemplo. Acho que até chegarmos nessa questão translacional, num pré-clínico, etc. Tem tantos outros elementos que têm que ser questionados primeiros, né? Porque a complexidade é tão grande, às vezes o que a gente encontra é uma resposta muito pontual dentro de uma teia muito complexa e que na verdade, dá apenas algumas dicas para nós o que está acontecendo, nem é a resposta definitiva. Outro exemplo são os próprios animais humanizados, né? Você pega um animal humanizado, como esse agora, o K18, esse 2, para testes vacinais, você percebe que ele te responde com bastante limitação o que você está questionando. Mas nem por isso ele deixa de ter uma importância muito grande no contexto, né? Ou seja, da pergunta experimental que você apresenta. Outra coisa que eu colocaria em discussão é a própria epigenética, né? A própria epigenética faz cair por terra os dois lados, né? Tanto a questão da reprodutibilidade, considerando um experimento ou um design experimental, digamos, não randomizado ou minimamente randomizado, ou aquele bastante heterogêneo. Então, a própria epigenética também te colocaria em choque com essa questão. Então, eu pergunto para você, será que não é um pouco arriscado também a gente radicalizar? Ou seja, mudar isso? Será que o melhor, né? O que você colocou, por exemplo, de estudos multicêntricos, vários laboratórios, é o ideal de todo mundo. Lógico, quem que não gostaria de considerar as variações sazonais que interferem no processo, né? As questões relacionadas até com detalhamento da dieta que você utilizou, né? O insumo que você utilizou pode ter uma variação até local de um tipo de ou não de agrotóxico, coisa assim, e a gente sabe que influencia o organismo, é extremamente dinâmico. Então, lógico que o melhor do mundo seria o estudo multicêntrico. Mas você não acha, Amanda, particularmente, que também é um risco radicalizar, olhar por um extremo da linha e não considerar principalmente a pergunta inicial, o que se fez, o que está perguntando? Porque às vezes o que está se perguntando é muito mais simples, mas porém é importante do que você vai obter numa resposta como conclusão final. Mais uma vez eu te agradeço, te dou os parabéns, adorei tua apresentação, me desculpe ter me estendido um pouco mais, mas eu queria realmente colocar uma coisa para reflexão, para discussão, né? Eu acho que ciência, você radicalizar e colocar, isso é a verdade absoluta, etc. e tal, é um pouco complicado. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço. Eu acho que a radicalização não é boa, né, em nenhuma área. Aqui também não, concordo com o senhor. Eu acho que a gente precisa analisar qual é a nossa... senhor, hein? Concordo com você. Eu acho que precisamos analisar qual que é a nossa população, né, da pesquisa, a nossa pergunta de pesquisa, a nossa população-alvo, para saber o que seria interessante incluir de variação biológica ou não. E acho que todos vão iniciar aos poucos, assim, não vai ser nada muito, não vai ser radical, não, mas eu acho que essa cultura já está mudando, assim, eu já vejo mais esse tipo de discussão de incluir algumas fontes de variação. Mas, sim, temos que considerar qual é a nossa questão de pesquisa e qual é a nossa população-alvo também. Antes do Joel, tem uma pergunta aqui no chat feita pela Rosana Bassani. Ela primeiro te parabeniza pela ótima apresentação, né, e pergunta: o uso de um ambiente superesterilizado, silencioso e sem ritmo de temperatura e fotoperíodo me parece uma padronização que pode gerar viés, além das variáveis citadas, né? Por exemplo, sexo, idade, background genético, etc. O que você acha? Eu acho também. Não era o meu caso, ali eu não tenho essa experiência prática de utilizar um ambiente extremamente controlado, né? Para os nossos modelos ali de infarto, isso não é necessário, mas eu acho que sim, é um viés, pois não é reprodutivo da natureza. Mas, claro que, como o professor falou antes, se for necessário para responder a minha questão de pesquisa, né? Acho que tudo tem que ser estudado para saber a necessidade, qual é o impacto daquilo, né, no meu modelo, e etc. Não tenho muita experiência nesse sentido.
Eu não sei se a palavra é viés, né? Quer dizer, assim, não é que seja um viés. Na verdade, assim, você tem um problema de validade externa, de representatividade, assim, quer dizer, eu entendo viés como uma coisa que puxa o resultado para um lado. Não vai, assim, você vai achar um resultado que se aplica a condições muito restritas, né? Assim, eu não chamaria de viés, assim, então, para mim é uma questão de representatividade, sei lá, é uma amostra pouco representativa da realidade, assim, e tal, mas dentro daquela condição, enfim, o resultado não é necessariamente enviesado, ele está certo para aquela condição muito específica que talvez não seja representativa de nada. Então, respondido. Agora eu passo a palavra para o Joel. Boa tarde a todos. Desculpe, mas eu estou sem vídeo, né? Mas que eu gostaria de agradecer a apresentação, Amanda, excelente, né? Você toca num ponto que vai gerar muita discussão, mas é importante. Eu concordo plenamente com você de incluir fêmeas em vários estudos, né? Não em todos, mas em alguns estudos em que ela é possível ser utilizada, eu acho que traz uma diversificação e resultados, além de ser uma questão ética também, porque nós que já trabalhamos, né, em criação animal, nós sabemos que o descarte de fêmeas geralmente é um número grande, e eticamente isso não é favorável, uma vez que se você só usa o macho, as fêmeas sofrem, né, com os descartes normalmente utilizados. Mas uma questão que eu queria levantar, que vai trazer também um pouco mais de implicações para a implementação, né, desse uso, né, de heterogeneização, em relação aos ensaios pré-clínicos, né? Todas as agências reguladoras, né, como a Anvisa, né, ela exigem ensaios pré-clínicos dentro de um padrão já pré-definido, determinado, que é usado no mundo todo, né? Fugir a esses guias ou a essas solicitações impossibilitar o registro de novos produtos no mercado, ou seja, de alguma forma nós vamos ter que, em algum momento, comprovar de que aqueles guias que são utilizados no mundo todo pelas agências de fomento, eles podem ser modificados ou devem ser modificados a partir de uma constatação de que realmente eles podem ser melhorados nessa questão ética. E aí eu tenho um exemplo prático. Eu tive a oportunidade de participar como responsável técnico no ensaio pré-clínico de desenvolvimento de uma vacina, né, em que nós utilizávamos coelhos e avaliávamos, entre algumas outras questões, alguns parâmetros hematológicos. E teve um dia específico que o ar-condicionado ele deu um problema, a temperatura no Rio de Janeiro era muito alta à época, e nos resultados dos ensaios, ou melhor, nos resultados dos exames hematológicos, houve uma certa concentração de hemoglobina, e que, quando da apresentação dos resultados à Anvisa, isso foi detectado. E foi solicitado que a gente refizesse alguns estudos em função de que isso poderia ter interferido nos resultados ou não eram confiáveis. Então, esse aspecto do ambiente, né, e nessa questão particular, quando você vai submeter um ensaio pré-clínico a uma agência de fomento, uma agência reguladora, para que você possa passar por uma fase clínica, né, eles são extremamente importantes para que você comprove de que você mantém aqueles padrões que são exigidos. Temperatura, umidade, ventilação, alimentação, qualidade sanitária dos animais, etc. E, basicamente, eu não tenho uma pergunta, mas é mais uma colocação no sentido de que a gente vai ter uma barreira grande para enfrentar para melhorar essa questão quanto, vamos dizer, submeter ensaios em vivo, né, às agências de fomento. Mas, novamente, obrigado pela apresentação, excelente. Interessante essa questão das agências regulamentadoras. Essa eu estou meio por fora, mas é interessante, sim, tem que se pensar sobre a regulamentação. Mas não é uma questão de mudar a cabeça das agências, porque assim, eu não entendo por que a Anvisa preferiria um estudo com temperatura controlada o tempo inteiro, só com animais SPF, versus um estudo mais em real life conditions, né? Sei lá, o Rio de Janeiro tem temperaturas de 30, 40, 20 e, sei lá, eu tenho assim,
é completamente intuitivo, mas tem noção, se a temperatura variar, isso é mais representativo do mundo lá fora, assim, quer dizer, não parece que a gente deveria exigir que tudo fosse controlado, assim, e tal, mas não sei. Olavo, só complementando, na realidade você tem os guias, né, que são orientações, né, que as agências de fomento exigem ou solicitam que eles sigam aqueles padrões. Então, para um teste de toxicidade específica, você tem lá as espécies, animais que vão ser utilizadas, qual é as condições mínimas. O que eu quero deixar claro de que, se um dia chegarmos ao ponto de que essas condições podem ser modificadas, nós vamos precisar levar essa questão a essa agência de fomento, no nosso caso a Anvisa, e tentar modificar o que está prescrito nas suas legislações, nas suas normativas. Isso tem um aspecto muito importante, que é a segurança jurídica das empresas, em que vão submeter, né, depois de um tempo de grande, como a Amanda falou no início, né, o custo milionário de fazer desenvolver um ensaio, né, de um medicamento, e ela não ter a segurança jurídica de quando ela vai submeter aquele ensaio, ele vai ser aceito. Por isso que a agência tem a sua normativa bem clara com esses aspectos. Eu acho, Olavo e Joel, que eu acho que nós, na minha opinião, são momentos bastante diferentes, né? Uma questão é a questão experimental, em que você está numa fase bastante anterior, em que você tem a possibilidade de inserir, por exemplo, fêmeas e evitar, como foi colocado, que esse resultado. Outra coisa é quando você está numa fase como essa, em que você tem padrões, normas internacionais, o que você avalia normalmente é um resultado em que as flutuações sejam bem menos desvinculadas da proposta de avaliação da qualidade. Então, eu concordo com você, Joel, que nesse caso, nesse momento, o que está sobressaindo são as normatizações, são aquilo que você precisa cumprir para que você possa ter um conjunto de resultados que sejam, digamos, possíveis de sofrer uma análise lógica do processo. Então, eu entendo desta forma, entendeu? Desculpem, é só para tentar contribuir para a discussão, que está muito gostoso. Se eu puder discordar, eu acho justamente o contrário, assim, eu acho que, sabe, se você está numa pergunta muito inicial, eu acho que não tem problema se usar um modelo muito controlado, porque vai ser mais fácil desenvolver uma hipótese, de testar coisas, você precisa de um poder menor, assim. Agora, se você vai submeter alguma coisa para aprovação regulatória para seguir para um teste pré-clínico, algo assim, esse é o momento de incorporar a heterogeneidade, né? Você quer crescer em heterogeneidade e não diminuir. Acho que isso aumenta muito a sua chance de ter algum tipo de sedução, assim, até. Eu tenho a impressão assim, que você tem que ir do mais controlado para o menos, não ao contrário. Eu concordo também. Eu ia fazer esse comentário. Marcel, gostaria de comentar também? Olá, só para dizer que eu sou o Marcel verdadeiro, dos vários Marcéis que tem ali na lista, eu sou o verdadeiro, que tem falsos Marcéis ali tentando se passar por mim. Boa tarde, parabéns Amanda, Júlia, Olavo. Eu já tive essa discussão com o Olavo antes e conheço a opinião dele, eu acho que é uma discussão bastante interessante. E, Amanda, eu tenho aqui umas matérias sobre esse artigo e outros artigos do Vano Wurbel, e não sei se você acha se ele usa um pouco de marketing na hora de falar dos artigos dele, porque, por exemplo, eu tenho um aqui que ele coloca se a padronização ambiental é a cura ou a causa da reprodutibilidade ruim nos trabalhos com animais. E quando ele coloca dessa forma, parece que o problema da reprodutibilidade é a padronização. Eu não sei se realmente é. Se for realmente, a gente está... Né, o que eu venho ensinando e falando em palestra há anos está completamente errado e não tem problema nenhum em mudar. Mas a questão é a forma como ele coloca, porque essa heterogeneização, ela já em 1990, o Michael Festing, que é um geneticista inglês, ele já vem falando da necessidade, da importância de você incluir uma outra linhagem dentro da árvore genética dos animais, porque os resultados são diferentes se você tiver um fundo genético diferente. Então, eu acho que a palavra-chave nesse artigo é a sistemática, é a heterogeneização sistemática e não aquela coisa de simplesmente começar a misturar tudo. Eu acho que, indo por essa forma, eu acho que
faz bastante sentido você introduzir essas variáveis de forma lenta, progressiva e sistemática para entender. Senão, fica aquela coisa, o computador está parado, quebrou o computador. Aí você quer descobrir qual o problema e troca todas as peças, troca a placa-mãe, a memória, a RAM, troca tudo, o computador volta a funcionar. Mas qual foi o problema do computador? Você não sabe. Você trocou tudo, né? Se fizer de uma forma sistemática, trocando um por um, você faz o computador funcionar, mas você diz também qual foi o problema que ele teve. Foi o problema em determinada peça que você conseguiu identificar. Não sei se você vê essa ideia, se ele fez um pouco de marketing para tentar divulgar essa ideia, provocando toda a comunidade científica, sendo contra a padronização que todo mundo faz, ou se realmente é por esse caminho, com esse movimento sistemático para mesclar e misturar mais os estudos. Como o senhor mesmo falou, então ele tem esses mesmos autores, eles têm vários estudos e artigos nessa área. Então eles realmente assim, eu acho que eles realmente acreditam nisso e são bem incisivos em colocar esse ponto deles, né? Então pode ser que sim, tenta usar um pouco desse marketing assim, mais sensacionalista para causar impacto, né? Mas também vejo que há um grupo que foca bastante nisso, então ele tem as próprias referências aqui do artigo, muitas delas são dos mesmos autores, do mesmo orientador, né? Então, acho que ele é incisivo, assim, mas eu acho que ele realmente acredita nisso. Eu tenho essa impressão, assim. Pode ser marketing, mas eu acho que ele também acredita na importância da heterogeneização, sim. Só para deixar claro que eu também acredito, mas só que quando eu comecei a ver as primeiras manchetes dos artigos dele, me causou um pouco de susto, assim, porque da forma que ele coloca, sim, né, esse é o problema. Né? A padronização, ele tem um aqui que saiu na Nature Methods, que ele coloca: a padronização é a cura ou a causa da irreprodutibilidade? Uhum. Né? Quando você vai ver, e eu acho que é excelente a proposta dele de estudos multicêntricos, eu acho que é excelente a proposta de sistematizar essa heterogeneização, também eu acho que é importante. A gente está já fazendo isso com, né, divisão dos grupos em caixas e, né, na questão da randomização e do sexo. Então, eu acho que é um processo aí bem interessante de mudança de paradigma mesmo em relação a essa questão. Concordo também. Antes do Pedro, gostaria de ler um comentário aqui do Gabriel Ferraz. Parabenizou pela apresentação e comentou que gostaria que comentasse sobre a relevância versus a viabilidade da adoção de, por exemplo, camundongos suíços em vez de isogênicos. Vejo essa como uma adição de variabilidade bastante próxima de simular o mundo real, como vocês mencionaram. Essa pergunta eu não tenho muita experiência. Se alguém souber comentar melhor, eu agradeço. Eu gostaria de tentar contribuir para a resposta na questão do camundongo suíço pelo seguinte, de novo, né? O camundongo suíço é um estoque, né, de indivíduos que tem também uma limitação em termos de recombinação genética, ou seja, ele é uma amostra populacional que foi tirada, ele tem variabilidade, mas eu não tenho todos os alelos que estão presentes na natureza variando dentro do mesmo grupo de animais. Então, ele também, nesse caso, ele pode ter uma aproximação maior da população humana, por exemplo, mas ele não representa toda a variedade que tem. Por exemplo, você tem um determinado alelo que pode ter um valor preditivo, em que você tem 4 variantes na natureza. Ele tem uma possibilidade de recombinação bastante superior daqueles que têm 3 ou 2. Então, o próprio estoque heterogêneo de suíço também é uma limitação. Eu acho que essa mudança de paradigma é importante, eu acho que é fundamental discutir, etc. E acho que a inclusão de determinados protocolos dentro daquilo que vem sempre realizado também é importante. Mas eu insisto num ponto que é fundamental. Não se tem como se esgotar tudo apenas com uma questão de protocolo ou desenho experimental. Vamos pegar, por exemplo, transdução de sinal.
A transdução de sinal ela vai variar com a questão, por exemplo, para uma produção de uma determinada molécula, para uma expressão de um determinado gene. Ela vai variar de acordo com o ambiente, ela vai variar com a dieta, ela vai variar com a idade do animal, com o estado que ele está, com tantas outras questões, que se você conseguir responder um ponto, exclusivamente um único ponto dele, você vai entender pelo menos uma parte do processo. É por isso que eu coloco para vocês que a radicalização é algo muito questionável. E o próprio Festing, que o Marcel Plas falou, ele, embora tenha defendido e colocou isso muitas vezes, ele também hoje avalia a importância que, para determinados desenhos experimentais, ainda a melhor alternativa é se trabalhar com o modelo isogênico. Embora isso que eu estou colocando é um pouco de incômodo no grupo, mas ciência é isso, né? Desculpem, gente. Mas espero ter contribuído com a pergunta. Ou seja, o SWIS, ele em si também é um grupo populacional que tem uma limitação em termos de recombinação. Ele não é porque ele é SWIS que ele é heterogênico suficientemente num valor que vai reproduzir a população humana. Isso não é. Você tem outras linhagens heterogênicas também que têm outros conjuntos de alelos que estão recombinando. Então, o ideal seria, nesse caso, por exemplo, pegar o SWIS e essas outras linhagens, hibridizar e produzir uma terceira que teria uma outra variação. Mas, mesmo assim, se você retirar uma amostra populacional dela, você vai estar com uma limitação também em termos do que você vai poder recombinar. Concordando e estendendo um pouquinho o que o Luiz falou, assim, quer dizer, acho que é um step up você passar de um isogênico para um suíço, não é, enfim, mas não é a variabilidade toda. Tem uma questão também, assim, sei lá, você trocar um isogênico por um heterogênico é você adicionar variabilidade de uma forma não controlada, você não está controlando nenhum fator ali dentro, os genes estão se recombinando sozinhos. Então, esse é um caso em que você deve perder poder estatístico se o seu desvio padrão aumentar, assim, então. A alternativa para isso é você usar várias linhagens, sejam isogênicas ou heterogênicas. Você pode fazer um N de linhagem e colocar a linhagem como um fator fixo, ou mesmo como um fator aleatório, né? E aí você tem um pouquinho mais de controle sobre essa variabilidade. Você inclui variabilidade de uma forma um pouquinho mais controlada, isso talvez, enfim, permita você talvez ganhar poder estatístico. Mas, claro, você precisa, para ter um N de várias linhagens, você precisa de acesso a várias linhagens, sabe? É obviamente muito mais custoso do que você simplesmente trocar por um heterogênico. Mas, assim, enfim, tem um trade-off de poder estatístico, né? Se você aumentar a variabilidade nesse sentido, o que é bom, você não está controlando isso, então, enfim, o seu poder deve cair. Acho que Pedro... É um comentário sobre isso rapidinho, porque algo que vai bastante nessa linha, não sei se é um bom modelo experimental, mas pelo menos em princípio, filosofia, vai muito nessa direção. A Jax começou a vender animais com alta diversidade genética. Então, a ideia é você tentar incluir no seu estudo animais que vêm com vários tipos de alelos, de várias regiões e tal. Enfim, é um pouquinho, ao invés de ir para uma strain bem controlada, sei lá, isogênica e tal, ter animais que você compra que são super diversidade genética. Enfim. O Pedro seria o próximo a falar mesmo, então... Tá, beleza. Eu tinha um comentário que acho que toca um pouquinho no que o Olavo já comentou, no negócio de no momento, e o Joel também, momento exploratório versus confirmatório e tal. Tem muitas dessas discussões de propostas de meta-ciência, e as pessoas ficam, às vezes, preocupadas, mas não dá para fazer a ciência toda desse jeito. Mas acho que essa nunca é proposta, né? Acho que tem de ter separação de espaços. Então, tipos de estudo que seguem um certo padrão versus outros, e todos têm seu valor e vantagens e desvantagens. Então, assim, para estudos exploratórios, que eu estou tentando explorar uma coisa muito específica, faz sentido eu estar dentro do meu laboratório e fazer uma coisa com relativamente pouco esforço de engajar uma comunidade multicêntrica e vários laboratórios para trabalhar numa mesma questão, né? Eu acho que muito da ciência exploratória acho que pode continuar sendo feita de maneiras parecidas com o que são feitas hoje, mudando várias coisas de cultura, enfim, mas ainda vai ter seu lugar, eu acho, sempre. E a ideia de você tentar ter estudos confirmatórios com um pouco mais de frequência em ciência biomédica é importante. E aí eu acho que nessa parte de estudos confirmatórios eu concordo com o Olavo que a ideia de você ter estudos maiores, com mais samples, com variabilidade controlada, etc., parece mais interessante e é um pouquinho diferente do que algumas dessas coisas de regulação de drogas e tal exige. Mas é só um comentário nesse sentido, assim, de diferentes papéis. E aí também não é uma preocupação tão grande com a coisa de radicalização, né? Porque não é para ser a ciência inteira.
É só construir um nicho ou ter uma representação de estudos importantes que está ignorado. Então, coisas de reproduzir estudos existentes, enfim, estudos confirmatórios em biomedicina e tal. Eu queria só voltar uma reflexão que eu acho interessante, que está relacionado com o momento da experimentação, como foi colocado agora, pelo seguinte: se a gente pensar, vamos pensar um pouco na questão da resposta imune. A resposta imune, ela é uma das mais complexas e difíceis áreas de conhecimento para você poder estudar e investigar. Por quê? Ela, além da questão relacionada com as características genéticas do animal ou do hospedeiro, seja quem for, ela tem também uma variabilidade que acontece em função da pressão seletiva constante, né, que você sofre. Seja o hospedeiro está sofrendo constantemente uma pressão por parte, por exemplo, de um patógeno ou de um organismo, no sentido de se defender, e o organismo no sentido de explorar. Então, essa questão, ela é muito dinâmica, ela não é simples. Se você pegar o genoma do animal e olhar, eu arriscaria dizer que pelo menos 80%, se não for mais, dos genes tem alguma parte do componente relacionado na resposta imune. Agora, você pega, por exemplo, um animal, retira esse animal e coloca no laboratório para estudar a resposta imune desse animal, você está vendo apenas uma parte muito pequena de um processo complexo, amplo, extremamente extenso, muito extenso. Você está vendo um pedacinho extremamente pequeno, tá certo? Que vai mudar, talvez, se você mudar a dieta, ou se você mudar o ambiente, ou se você mudar a temperatura, você vai estar mudando essa resposta. Que vai trazer uma dificuldade bastante grande de você fazer a inferência, né, e trazer aquilo para uma relação em larga escala com a população, seja como for. Mas ela é importante para que a gente possa entender o processo. Ou seja, eu quero colocar para vocês assim, insistir naquele ponto, né, em que o momento em que você está fazendo o seu experimento e a questão que você está propondo explorar, como falou agora há pouco o colega, né, que a questão do que é exploratório ou não, talvez seja mais importante do que este modelo de ensaio experimental e de confirmação, é mais importante ou mais robusto que aquele outro. Esse ponto eu acho muito importante, porque mesmo trabalhando com linhagens isogênicas, você pega uma linhagem AJ, uma linhagem B6, são duas linhagens isogênicas. Se oferece o mesmo protozoário para eles, o mesmo Trypanosoma cruzi, você vai ter um indivíduo que vai resistir a 10 a sexta formas de parasita inoculado e o outro não vai resistir a 10 a primeira forma de parasita inoculado. Mesmo que você entenda e descubra por que um resiste e o outro não, mesmo que isso você consiga saber, você tem que assumir que isso vai ser um grão de areia num deserto, porque é apenas uma parte do processo que vai representar o que aconteceu naquele momento. Se você alterar a dieta, a temperatura, outras coisas, talvez você tivesse um outro resultado. Mas foi importante você saber? Foi, porque você entendeu como parte do processo está acontecendo. Isso você não consegue com uma população heterogênea, nem com suíça, nem com qualquer outra população heterogênea. Você não consegue chegar a esse nível de resolução, a não ser que você utilizasse uma população extremamente grande e mecanismos que você tivesse, que pudessem ser computacionais, que pudessem buscar as relações entre cada um deles, nos sinais que são, por exemplo, transcritos em cada uma dessas etapas, o que seria muito difícil. Então, esse ponto eu acho importante. Que momento eu estou fazendo a experimentação, que pergunta eu estou colocando e qual é o sentido daquilo vinculado ao modelo animal que estou utilizando. Isso foi porque eu achei importante colocar agora. Por quê? Porque estaria relacionado, em grande parte, com a utilização de uma linhagem heterogênea, que muita gente me pergunta isso, e também com o que foi colocado no raciocínio que o Gabriel colocou, e em parte do que foi falado agora pelo Olavo também, e que eu acho que deveria ser, enfim, colocado em discussão, né? Ou seja, o momento e o tipo de experimento que está se propondo fazer vai, sim, sofrer influência do modelo que você utilizou, do desenho que você utilizou como modelo animal. Gente, eu agradeço a todos, quero dar os parabéns mais uma vez, eu peço desculpa para vocês, eu vou ter que sair, e parabéns de novo, Amanda, pelo excelente trabalho. E, olha, parabéns a todos que participaram, Olavo, Júlia, todos, vocês são um grupo bastante gostoso de interagir. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada.
Acho que ninguém tem mais ninguém com a mão levantada. O Joel está levantado, mas acho que ficou levantada, né? Eu acho que sim. Eu não aprendi a tirar a mão ainda. Tá, posso baixar para você aqui. Se ninguém tem perguntas, eu tenho uma pergunta, assim, quer dizer, Amanda, quer dizer, como é que você alinha incentivos para isso tudo acontecer, assim, quer dizer, dá trabalho incluir heterogeneidade, né? Você fazer coisa em mais laboratórios dá muito mais trabalho que fazer um só, assim, então isso eu posso te dizer com alguma segurança hoje em dia. E assim como, sei lá, adicionar novos strains e 2 sexos, se tocar tudo dá trabalho, né? E tudo tem custo, e tudo tem esforço, e tudo, etc, né? Então, assim, claro que é mais fácil você trabalhar em condições mais controladas e menos variáveis, e isso tem problemas para a variedade externa, etc e tal. Então, assim, como é que você alinha incentivos para estimular as pessoas a fazerem isso aí, né? São as agências de fomento que têm que fazer isso, os periódicos, a Anvisa, quer dizer, de onde é que isso tem, assim, de onde é que tem que vir o estímulo para isso acontecer? E, de novo, assim, isso tem que acontecer sempre, só de vez em quando, não sei. Eu acho que o estímulo pode vir de todas as áreas, podem vir das agências fomentadoras, inclusive nesse estudo de 2015, por exemplo, dos Estados Unidos, que viu que a falta de produtividade dos estudos estava muito significativa, então as ações começaram a partir das agências fomentadoras, de aplicar, por exemplo, cursos para os pesquisadores responsáveis. Então, pode partir alguma coisa dessas agências, mas também da comunidade científica em geral, dos periódicos, né? Quando submeter um artigo, o avaliador pode questionar o porquê de utilizar somente esse ou aquele tipo de animal. Eu acho que podem vir de variadas formas, né? Eu tive uma experiência recente de estar escrevendo um projeto com um orientador externo, e ele próprio me falou, é melhor tu colocar machos e fêmeas, porque se tu colocar só machos, vão te pedir justificativa. Então, seria uma iniciativa da agência fomentadora, então, para aprovar o projeto, né? Então, eu acho que essas iniciativas podem vir de várias áreas, né? E mais também da cultura da comunidade científica, né? De tu ter que justificar o porquê o uso de tal ou tal animal, ou padronização ou não, né? Mas não sei se alguém mais gostaria de contribuir. Eu posso, depois eu mesmo, a gente está discutindo, enfim, não sei, o pessoal da CEO do FRJ, do qual eu e o Marcelo fazemos parte e tal, a gente tem discutido isso, né? Quer dizer, por um lado, eu talvez seja meio radical você pedir que todo mundo faça experimentos em 2 sexos, assim, então, perguntar não custa, né? Então, assim, pedir que, mas por que só machos, né? Tipo assim, sei lá, você não precisa nem dizer que, ou você pode dizer que a gente prefere isso, que foi o que o NIH fez, né? E acho que foi super importante, assim, o NIH dizer que, nosso default aqui e tal é você usar machos e fêmeas, né? Mas perguntar não e talvez seja um passo, né? Tipo assim, sabe, sempre que alguém manda uma coisa só com machos, só com fêmeas, poxa, por que um sexo só é suficiente, não é, e tal. Acho que fazer as pessoas pensarem Isso, e a pergunta é uma maneira do pesquisador refletir se aquilo ali está correto, se o ideal, de repente, seria de outra forma, né? Porque muitas vezes é feito no embalo, assim, como é normalmente sempre feito, né? Então, a pergunta faria o pesquisador refletir sobre aquilo ali. Concordo contigo. Mas, normalmente, eles vão justificar que se baseia em outros artigos já publicados e que só usaram macho, nunca se usaram fêmea. Essa sempre é a justificativa deles. Eu não sei qual é a forma que as comissões de ética poderiam intervir no sentido deles buscarem também fazer um piloto com fêmeas e saber se há variação de resultado ou não. Se todo mundo usa macho, mais motivo para usar fêmeas, né? Poxa, sei lá. Questão de que você questionar, né, Olavo? Você chegar pelo seu e perguntar, você só usa macho, por que não fêmea? Porque os artigos falam em macho. Tá, mas tá ok, mas por que não fêmea? E insistir naquilo ali. Né? Ou por que não um grupo heterogêneo? O que nós fazemos hoje é um desenho experimental baseado no que a gente já viu e querendo enxergar algo que a gente já tem em mente. A gente não quer muita variabilidade para que a gente não tenha que buscar explicações. Então, acho que o papel do seu é super importante nesse questionamento,
não só das condições de cegamento e tal, mas do porquê não modelos alternativos, do porquê daquele modelo que você escolheu, da empresa de fomento também questionava por que você escolheu esse modelo animal, que resposta você espera e por que não a variedade que existem de modelos animais. Só fazer uma observação que você falou que perguntar não custa, mas eu acho que é um custo que tem que ser feito, assim, de refletir sobre o desenho de estudo, mas custa sim, né? Tipo, espaço mental, esse back and forth de sales e tal, e geralmente irrita muito o outro lado que quer começar o estudo de uma vez, que faz sentido. Normalmente o estudo já começou antes de ir para SEO, que não é muito certo, mas, assim, é parte da cultura de muita experimentação animal, infelizmente. Então, só... Marcelo, estou com uma levantada. O slide final das apresentações do guia Arrive, eles mostram uma engrenagem dos vários personagens envolvidos na mudança, no caso de melhorar a publicação, de melhorar a forma de reportar os dados. E aí ele tem as agências de fomento, tem as instituições, tem as sociedades científicas, tem as revistas, e tudo aquilo ali funciona junto para tentar chegar a essa melhora. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Colocar só na SEO, principalmente na SEO, a SEO já carrega uma carga negativa em cima dela, né, por ser algo que está sempre cobrando, chato, e ser mais um. É importante, sem dúvida, a SEO faz parte desse processo, mas eu acho que as sociedades científicas têm um papel fundamental nessa discussão. E só parar para pensar nos últimos congressos que todos vocês foram, né, quando ocorreu, seja neurociência, seja imunologia, seja farmacologia, quando ocorreu uma discussão sobre metodologia científica, sobre uso de animais, sobre essas discussões que a gente está travando aqui. Então, acho que as sociedades científicas têm um papel fundamental nesse processo de estimular a discussão e de trazer propostas novas também, junto com o resto. A Cleide está colocando aqui que ela está sem microfone, mas ela fez uma observação aqui no chat, dizendo: eu oriento usar 2 sexos, usar recurso estatístico com bloqueio de variáveis. É só para não deixar passar. Certo. Assim, tem uma coisa que eu acho que esse tipo de discussão tem um papel central, né? Então, tipo, na cabeça das pessoas de cultura científica e tal, mas isso não é necessariamente tão alinhado com coisa de incentivos, né? Aí continua a questão que o Olavo colocou, que custa recursos e fazer coisas em escala grande assim, então acho que tem de pesar adequadamente, sei lá, reverter para o pesquisador de alguma maneira, ou para o centro de pesquisa, ou como for. Estar fazendo desenhos mais custosos, ou sei lá, todas essas. Uma das coisas que os autores Temos que valorizar comentaram... isso. Uma das coisas que os autores comentaram, assim, que poderia mudar um pouco essa visão, é que a gente precisa pensar na pesquisa como uma linha de pesquisa e não como um estudo individual, que é o que muitas vezes ocorre. Então, tu pensando como uma linha de pesquisa inteira, então a heterogeneização dos estudos, então, serviria para dar continuidade àquela linha de pesquisa. Então, mais ou menos nesse sentido, eles falam que talvez se mudasse também essa visão, então, ao invés de pensar no estudo individual, pensar na linha de pesquisa, então, talvez os pesquisadores já mudariam a forma como desenham alguns de seus estudos, né? Então, sempre para deixar uma margem para o próximo, né? Então, eles comentam isso também. Um comentário legal sobre isso que você falou agora, eu lembro de um paper, eu acho que é do Tim Merritt, eu posso estar errado, tipo, falando sobre a progressão da linha de pesquisa ao longo do tempo, né? Você começaria com estudos muito iniciais, você determina condições pequenas, onde você parece ter evidência de efeito, mas cria uma área assim enorme de, tipo, eu não sei se isso funciona nas diversas outras condições. Isso, idealmente, iria se expandir. E você meio que passa a determinar em que regiões desse espaço aí de variáveis e tal, aí esse efeito é robusto, em qual que ele não funciona e tal. Mas concordo também.
Acho que uma outra coisa nesse sentido, assim, você pode ter incentivos específicos para as várias fases de pesquisa, né? Acho que tem uma experiência legal rolando agora na Alemanha tem um projeto que é o Decide, lá do Uri de Nagel, mas assim, é um funding call do Ministério de Ciência e Educação da Alemanha lá e tal, para pessoas que queiram confirmar seus achados de pesquisa básica e pré-clínica, enfim, que queiram confirmar isso em mais modelos, em mais laboratórios, de uma forma que aumente enfim, esperamos aumente a probabilidade de tradução disso para pesquisa clínica depois. Então, assim, você tem que botar um funding call para fazer, você tem esse achado inicial legal, assim e tal, então você vai ganhar dinheiro para fazer isso aqui em mais laboratórios e mais modelos e me dar enfim, numa lógica confirmatória, mais controlada, com heterogeneidade incluída, etc e tal, para, enfim, ter uma ideia de robustez do fenômeno, para ver se isso aqui vale a pena se realmente ser levado para pesquisa clínica ou não, assim, e tal. Eu já tenho alguns grupos participando, é tudo meio secreto, enfim, a gente esteve num workshop deles há 2 semanas atrás ali e tal, mas assim, não tem muita coisa sobre o projeto publicamente, mas está acontecendo ali e tal, talvez tenha um outro call desse aí e tal, e acho que é interessante acompanhar os resultados, assim, então, mas de novo, assim, é uma coisa muito focada, a gente já tem achados, a gente não quer mudar a pesquisa toda, como o Pedro falou e tal, e sei lá, aquilo que a gente já tem alguma coisa promissora, esse aqui talvez a gente queira, enfim, financiar e recompensar e incentivar com uma lógica um pouquinho diferente, né? Sim. Tem mais ninguém com a mão levantada? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Colocar mais alguma coisa sobre o assunto? Eu teria um último comentário aqui, eu já falei bastante, assim, então, assim, se alguém quiser falar antes. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é uma crítica aos próprios autores, que inclusive está feita em alguns... eu postei uma resposta ali um pouquinho antes a esse artigo mesmo, é que a gente não tem muita ideia de qual é o tamanho dessa variação, né? Tipo assim, sei lá, a gente tem muito poucos dados sobre variação entre laboratórios, variação entre condições, variação entre... Porque a gente não varia muito, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho, assim, tem pouquíssimos estudos, alguns tem, mas em poucos, mostrando assim, poxa, qual é o tamanho da variação entre laboratórios em efeitos X, que eles estão falando, o efeito pode variar entre laboratórios, mas é tudo meio teórico, né? Assim, sei lá, a coisa de heterogeneidade, você botar mais laboratórios é melhor o poder estatístico, é simulação. Então, assim, acho que falta ainda dados real life para dizer, poxa, qual é o tamanho do problema. Teoricamente, eu concordo com os autores que o problema existe, mas assim, a gente não sabe, assim, por quanto você está perdendo de variabilidade, sabe, o quão específico condições são no laboratório aqui, quão reprodutíveis coisas no laboratório são nos outros, com ciência em animais, a gente tem pouquíssimos dados sobre, né? Então, assim, a gente sabe que existe um problema potencial, mas no fundo a gente não sabe o tamanho dele, assim, e tal. Eu acho que isso é uma área de pesquisa importante da gente evoluir também, assim, quer dizer, até para poder planejar esses estudos. Quer dizer, quantos laboratórios você precisa para fazer uma coisa robusta, a gente não sabe, assim, e tal. E eu estava no workshop do Decide aí 2 semanas atrás, e era muito isso, assim, tinha os estatísticos, assim, como é que a gente calcula quantos laboratórios, sabe, você precisa ter uma estimativa da variedade de laboratórios. A gente não tem. Então, assim, sabe, talvez dados sejam importantes até para a gente poder planejar esses estudos confirmatórios, né? E saber o quanto que a gente precisa realmente botar de heterogeneidade em algum ponto, ou quanto, a gente está exagerando e talvez gastando recurso à toa, né? Essa noção do quanto os laboratórios variam, hoje em dia, vem de perguntas um pouco mais maduras que você tem meta-análise de vários estudos, né? Pelo menos você enxerga os intervalos de efeito em cada estimativa e tal. Mas é difícil dizer se a variação entre meta-análise e laboratório é o fato de que os animais ficam sozinhos, outro não fica assim, sabe? Assim, tem Não, tá tudo misturado, sim. metodológicas que variam entre laboratórios, né? Então, assim, é uma noção geral, ecológica, mas ainda assim a gente tem pouca meta-análise pré-clínica, né? Então, e a literatura enviesada, então, assim, mesmo, sabe, sabe, se tiver um laboratório mais enviesado que o outro aqui e tal, ou um é cego, outro não é cego, daqui a pouco é só isso também, né? Então, assim, enfim, até que ponto é a estimativa real da variação. Mas eu concordo que para a maior parte das coisas é o melhor que a gente tem, e ainda assim, para a maior parte das áreas não tem nem isso, né? Porque assim, você tem pouca meta-análise de ciência pré-clínica. Fazendo uma divulgação, a gente tem, enfim, a gente tem um grupo, uma iniciativa brasileira de meta-análise pré-clínicas, a gente deve ficar público no mês que vem, eu acho, e tal, e a gente deve estar anunciando em breve uma chamada para novos colaboradores aí, tal. Enfim, uma ideia de um grupo para desenvolver projetos colaborativos em revisão sistemática, meta-análise em ciência básica e tal. Se alguém tiver interesse em saber mais, a gente tem um site secreto que eu posso dar o site, né? Enfim, o site já está no ar.
Mas assim, a gente ainda não lançou publicamente porque a gente quer, enfim, ter uma noção de quando é que vai acontecer a próxima entrada de colaboradores primeiro. Mas a gente tem um site beta aqui e tal, se alguém tiver interesse em saber mais sobre o projeto e tal, vocês podem me escrever diretamente aqui. Eu botei meu e-mail aqui. Ótimo. Então, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? De não adiantar radicalizar nesse conceito, porque a gente ainda tem muito que trabalhar em cima né, dessa mudança de chave aí nas experimentações animais. Então, acho que as discussões como as que a gente teve hoje, acho que são muito produtivas até para essa, igual o Olavo perguntou, né? O que pode mudar esse pensamento, o que pode mudar? Eu acho que essas discussões entre pesquisadores, acho que é um dos pontos, né? Que eu acredito que possa mudar um pouco. Acho que tem uma mudança cultural funda aí, tal, quer dizer, cara, assim, as pessoas em pesquisa básica têm noção que variabilidade é ruim sempre, né? Assim, pô, sabe, o dólar estatístico, assim, é sempre isso aí. Não, eu tenho que fazer o mais controlado possível, eu uso sempre a mesma preparação de proteína. Cara, não, se você tiver purificações diferentes, isso é melhor, né? Porque, então, assim, mas assim, a gente tem as pessoas têm uma aversão à variabilidade, a variabilidade é feio, é ruim, se você tiver uma barra de erro grande, aquilo ali é um sinal de que você fez alguma coisa errada. Ou que o seu experimento não é bom. Então, assim, tem uma mudança cultural de não compreensão de aspectos básicos de estatística, de metodologia científica, assim, e tal, que acho que vai além da pesquisa de laboratório, né? Acho que vai para pesquisa com animais, vai para pesquisa in vitro, etc. e tal, assim, quer dizer, de novo, a sua estatística só dá conta da variabilidade que você inclui. Então, quanto mais variabilidade você inclui em tese, mais poder de extrapolação você tem e tal. Mas isso é uma coisa que as pessoas não sacaram, assim, e tal. As pessoas geralmente têm a ideia diametricamente oposta, assim, e tal. Então, enfim, acho que vai além de animais de laboratório para questões mais básicas mesmo de compreensão de metodologia, né? Concordo. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o assunto? Senão, acho que a gente pode encerrar a discussão, né? Se ninguém mais quiser comentar. Clarissa, quer falar alguma coisa? Eu podia ter mostrado o site beleza? Eu mandei ele, tá? Espero que não tenha... Eu nem sabia que estava público. Eu ainda estou devendo correções lá. Eu esses dias por acidente e tal, então assim, mas ele tá lá. Eu tenho coisinhas a corrigir ali, foi mal. Vou correr agora. Foi para te dar um impulso. Então, acho que eu queria agradecer, né, todo mundo que contribuiu com a gente hoje, que esteve aqui. Teve bastante gente presente, então, parabenizar a todos pela discussão, a Amanda pela apresentação, pela ótima apresentação, muito obrigada por se disponibilizar para estar aqui com a gente. E até o próximo, né? Até o 14º. No próximo a gente segue nesse mesmo tema de variabilidade em experimentos com animais, né? Então acho que pode ser uma boa continuidade. É o dos mini experimentos. Esqueci de deixar o link separado aqui, mas se vocês quiserem inspiração um pouquinho, eu posso pegar. Mas acho que isso também achei muito bom, assim, então, acho que, enfim, foi super objetivo a apresentação. Eu acho que, assim, quando é curto, fica muito melhor, né? Enfim, dá tempo de conversar, a gente acaba num tempo razoável. Obrigada pela oportunidade, pela discussão. A gente está incluindo essa discussão no nosso laboratório também, então é bom expandir a discussão. Legal. E lembrando, isso aqui tudo fica gravado no YouTube, se alguém quiser, enfim, acessar depois. As discussões estão disponíveis. E, enfim, a gente segue o e-mail enfim, só para mandar se alguém que tiver, de novo, quiser receber, entrar no nosso mailing list, ou se voluntariar para apresentar ou participar de uma forma mais ativa. Alguém joga o e-mail ali embaixo? Peraí. Producibility.br, não lembro. Esse aqui é o formulário para se alguém quiser participar, né, deixar a opinião sobre o evento. E para entrar na mailing list, eu vou mandar agora. Pronto. Esse segundo é para quem quiser entrar na nossa mailing list e receber as informações do Reproducibility. Também sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que a gente posta as informações dos eventos.
E no Facebook também, que a gente sempre cria os eventos lá. E é isso. Certo? Isso. Então tá, muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Amanda. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até.